Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, hoje eu vou abordar os dados históricos dos tornados nos Estados Unidos. Tá? Para quem não assistiu, há pouco tempo, agora, eu abordei essa parte explicando o que ocasionou essa onda de tornados nos Estados Unidos. E agora eu vou abordar aqui junto com vocês os dados históricos. Vamos lá, vamos junto, vem comigo aqui. Então, pessoal, tornados nos Estados Unidos, dados históricos. Então, os 5 maiores tornados mais mortíferos da América ocorreram entre 1840 e 1936. O grande tornado, Natchez, em 7 de maio de 1840, matou 317 pessoas e foi o segundo tornado mais mortal da história dos Estados Unidos. O mais mortal foi o tornado Three States, 3 estados, de 18 de março de 1925, que também foi o tornado de maior duração na história dos Estados Unidos. O enorme tornado F5 viajou 219 milhas, cerca de 352 quilômetros, através de Missouri, Illinois e Indiana, matando 695 pessoas. A imagem à direita do seu vídeo, com essa tabela lá da NOAA, demonstra justamente o que eu acabei de narrar. Aqui vocês podem ver o print do National Weather Service, o tornado de 1925. Para quem tiver curiosidade, basta acessar o link que está aqui abaixo, tá? Aqui, ó. Ele relata direitinho o tempo que durou o tornado, fora outras características bem pertinentes. Em segundo lugar, a última metade do registro de tornados de 65 anos nos Estados Unidos teve 40% menos tornados fortes a violentos, na chamada classificação EF3 ou mais, do que a primeira metade. Afirmar que a mudança climática está causando tornados severos é mera especulação. Tá? Mera especulação. Quando eu coloco mudança climática, vamos dar uma melhorada nisso. Né? O chamado aquecimento global, porque o que mais faz o clima é mudar, como vocês sabem aqui. E é diretamente o oposto do que os dados disponíveis publicamente, inclusive do Serviço Nacional de Meteorologia, o NWS, expõe. Vocês vão acompanhar. Abaixo, o tornado de Natchez, tá? Que foi comentado aqui no início. Tá ok? Em 7 de maio de 1840. Em janeiro de 67, o tornado em Wisconsin recebeu uma classificação F4 na escala de classificação Fujita. A ocorrência de F4 foi provavelmente pequena na cobertura aérea, com a maioria dos danos graves sendo classificadas como F2, F3. Enfim, 8 outros tornados atingiram o Missouri naquele dia, com 32 tornados ocorrendo de Oklahoma ao Wisconsin. Acredita-se que o tornado de Wisconsin seja o tornado mais distante ao norte já registrado em janeiro. Notem que agora toda a mídia alarmista e algumas pessoas voltadas ao aximentismo, ao ambientalismo, estão colocando, olha, é incomum ocorrer em dezembro, é incomum ocorrer em janeiro. Tá, incomum é uma coisa, não ocorrer é outra. Tá? É totalmente diferente. Contudo, porém, entretanto,
Muitas pessoas se lembrarão de que o mau tempo continuou em Missouri nos dias 25 e 26 de janeiro, com chuva congelante e neve após o surto, chamado surto de tornado, no inverno histórico. É o mesmo princípio da biologia aplicada às ciências biológicas, que a pessoa fala: é uma regra, mas tem uma exceção. Ora, se ela tem uma exceção, não é mais regra. Poucos cursos ensinam isso. Poucos. É uma regra. Puxa, mas se essa regra foi quebrada, então ela não é mais uma regra. Mas tem uma exceção. Não, ela não é mais uma regra. É a mesma coisa que se aplica a isso daí. Então é incomum. Tá, é incomum, mas não é uma regra. Não é uma coisa que você vai falar assim, é sempre isso que ocorre. A variabilidade climática está aí demonstrando isso, e a história, como eu estou demonstrando para vocês. Aqui a imagem ampliada, tá, dos documentos do weather.gov, demonstrando justamente a área, algumas fotos, algumas imagens. Eu não consegui ampliar essas imagens que estão à esquerda do seu vídeo. Essas imagens mais diminutas aqui. Tá? Mas está feito o registro. 24 de janeiro de 1967. Tá bem ali escrito. A temperatura na época, que muitos gostaram agora também de levantar essa questão, notem que estava bem considerável. Bem considerável em várias regiões. Muito semelhante ao que foi apresentado, ao que ocorreu agora, recentemente. Aqui o The Kansas City Times, demonstrando a notícia, demonstrando o tornado que ocorreu na época, tá? Justamente em 67. Tá? Continuando, aqui também. Aqui também. Tornado em Missouri. Olha a onda de destruição. Tudo isso ocorrendo no mês de inverno. Relembrando que o Dr. Roy Spencer, climatologista da Universidade do Alabama, em Huntsville, afirma: ele coloca que afirmar que o aquecimento global está causando mais tornados é pior do que especulativo. É diretamente oposto à evidência observacional clara. Ele foi mais além no artigo publicado em 2019. Inclusive, esse artigozinho está no site dele e também na Fox News. Ele falou assim: eu tinha um artigo publicado no foxnews.com em 2019 descrevendo o motivo de tantos tornados naquele ano, isso em 2019. A resposta é o frio contínuo que se estendia de Michigan, passando pelo Colorado e pela Califórnia. Uma massa de ar frio persistente situada ao norte e oeste da localização usual do ar quente e úmido do Golfo no leste é o que é necessário para tempestades rotativas embutidas em um ambiente de forte deslizamento de vento. A imagem ao lado demonstra justamente o que ele falou. Você necessita de ar frio. Então, na verdade, em termos de desvios do normal, naquela época, em 2019, na região das planícies do norte, que eram considerados até o lugar mais frio da Terra, com média de 5 a 10 graus Fahrenheit abaixo do normal, esse forte deslizamento do vento e de advecção quente, fornecida na fronteira estreita, entre aspas, entre as massas de ar quente e frio, é o ingrediente que falta, normalmente para a formação de tornados.
ao contrário de outras alegações. Porém, contudo, entretanto, uma linha de tendência adequada ao número de tornados fortes e violentos nos Estados Unidos caiu de 60 em 54 para 30 em 2018. Então, em outras palavras, o número de tornados mais prejudiciais foi, em média, reduzido na metade desde que as estatísticas dos Estados Unidos começaram a ser compiladas. Isso daí também está no portal do cientista lá do Roy Spencer. Aí vocês podem ver na categoria F3+, de 54 a 2018. Num gráfico de 50 anos de dados de tornados do NWS Storm Prediction Center, ilustra claramente a tendência de queda nos tornados violentos dos Estados Unidos, classificados como F3 ou superior, desde 1970. Tá? Lembrando que a fonte está ali, NOAA. Tá? Isso corroborado também pelo NWS. Na verdade, 2017, 2018, estabeleceu o recorde dos Estados Unidos para o período mais longo da história, cerca de 306 dias sem um F3 ou um tornado mais forte. O próprio The Weather Channel publicou isso, lembrando que ele é aximentista. Na verdade, os últimos anos estabeleceram vários recordes de todos os tempos por falta de tornados. Por exemplo, o The Hill publicou um artigo de 2018 intitulado 2018 tem um recorde de baixa para tornados mortais nos Estados Unidos, como vocês podem ver na postagem, na imagem abaixo. Até o alarmista Weather Channel publicou um artigo no ano passado intitulado Stunning Lack of West Tornadoes Since May Not Seen desde 1950. Ou seja, o artigo intitulado, que os tornados apresentaram praticamente uma estabilização desde 1950 com a chamada queda, que é apresentada nesse gráfico e nesse daqui também. O Weather, publicou um artigo no ano passado intitulado Junho de 2020 viu o menor número de tornados em quase 70 anos. O Weather Channel novamente publicou no início deste ano um artigo intitulado Os tornados de abril de 2021 podem ter sido os mais baixos em qualquer abril deste século. O Washington Post também publicou um artigo no início deste ano intitulado Tem um tornado severo atingiu os Estados Unidos em maio pela primeira vez nos registros. Sempre com a imagem, bem documentado, sempre com as provas aí. Agora, uma distinção importante que deve ser feita. Embora haja uma tendência ascendente em todos os tornados, devido ao aumento de reportagens de cortesia de milhões de câmeras de celulares, caçadores de tempestades, população que está em expansão, e vivendo cada vez mais em cidades aglomerados ali, os tornados violentos classificados como F3 ou superiores, como o de Kentucky, caíram significativamente. O número de tornados este ano está abaixo da média. Além disso, 2018 foi um ano recorde de baixas ocorrências e mortes por causa de tornados dos Estados Unidos. Dados provisórios do NWS indicam que os tornados que atingiram Mayfield, Kentucky e Edwardsville e Illinois foram classificados como EF3. Embora a maioria dos tornados ocorra na primavera e no início do verão, tornados violentos não são desconhecidos no inverno. Os dados mostram que, em média, desde 50, ocorreram 5 tornados a cada inverno, desde a categoria F3 com maior intensidade nos Estados Unidos. Um fator importante a ser citado é que os surtos de tornados não podem acontecer sem o ar frio. Quando o ar frio se justapõe ao ar quente e úmido em sistema frontal, obtemos fortes tempestades e tornados violentos. Alguns, como a história relata, durando 9 minutos, causando destruição gigantesca. Nós já vimos aqui, já foi apresentado neste canal, que eles ocorrem com
com mais frequência fora do inverno. Mas eles ocorrem no inverno, eles podem ocorrer no inverno. Mesmo sendo incomuns, entre aspas, de onde eu não gosto desse termo. Isso está dentro da variabilidade climática, o chamado princípio da anormalidade dentro da normalidade. Mas em dezembro? Ora, tornados em dezembro não são desconhecidos. Em 2015, em 26, 27, 28 de dezembro, uma chamada frente climática produziu vários tornados em uma ampla faixa do sul dos Estados Unidos, mas concentrou-se principalmente no norte do Texas. Em 26 de dezembro, 32 tornados de várias forças atingiram o norte do Texas. Um tornado F4 atingiu casas em Howlett, Texas, destruindo mais de 400 casas, 22 empresas, ferindo mais de 400 pessoas e matando 10 no fim de dezembro de 2015. Uma simples consulta em sites simples como Wikipedia demonstra isso claramente. Inclusive na imagem abaixo, ilustrativa do satélite GOES 13, de 26 de dezembro de 2015. Em 5 de dezembro de 1953, voltando bem ao tempo, voltando bem ao passado, durante um período que a Terra estava entrando numa tendência de resfriamento, um tornado F5 devastou Vicksburg, Mississippi, matando 38. Inclusive, isso foi registrado no The Sunday Post Herald, como vocês podem ver na imagem abaixo. Também em 18 de dezembro de 57, um F5 atinge Sanfield, Illinois, matando 13 pessoas como parte de uma série de 3 dias de ataques de tornados no sul e no centro-oeste. Esse site que vocês estão vendo aqui apresenta a lista de tornados que eu vou demonstrar para vocês nesse exato momento. Eu vou lá para cima, lá para 1890, para demonstrar, o site é esse aqui, streamfixer.com, para demonstrar o seguinte: você tem crônicas que demonstram isso, e etc. Então vocês vão achar bem bacana isso daqui, tá? Eu não vou demonstrar tudo, porque tem dado aqui. Mas notem que em 12 de janeiro de 1890, um surto de tornado, em St. Louis, em 1890 aqui, tá? Então, 12 de janeiro. Então, se a gente procurar aqui, nós vamos encontrar mais eventos, 11 de janeiro de 1898, tá? Também tornado de Arkansas, tá? Um F4 devastador. Tá? Se a gente for seguindo aqui, 22 de janeiro de 1904, um F4 atingindo Alabama, pouco depois de meia-noite, destruindo lojas, etc. Mais à frente aqui, nós podemos citar (18 de janeiro de 1929), um surto de tornado no vale do meio do Mississippi, como vocês podem ver aqui, em 1929. Então notem, ficaram muito em dezembro. Tem o histórico de dezembro, tem o histórico de janeiro, 26 de janeiro de 1944, em Oklahoma, certo? Nas grandes planícies meridionais, tá? De 29 a 30 de janeiro de 47, também no Vale do Mississippi, tá? Então tudo isso no inverno. Olha a outra aqui, fevereiro, também 11 a 13 de fevereiro, em 1950, produziu vários tornados mortais de longa duração, que pousaram em Louisiana, Texas, Mississippi, Arkansas. Tá? Então a gente vai seguindo aqui. Eu vou deixar esse link na descrição,
Olha aqui, olha um em dezembro aqui, ó, de 1º a 6 de dezembro, a sequência de tornados em 1953. Inclusive, essa sequência produziu 2 tornados violentos, incluindo um F5, que atingiu o centro de Vicksburg, no Mississippi. Tá? Então, isso tem o histórico, a outra aqui em dezembro, em 54, né? Geórgia, Alabama. Tem outra em fevereiro aqui, ó, em 55. Outra em fevereiro. Ó. Porque se a questão é por causa da estação do ano, né? Lamento, o histórico demonstra que ocorre sim. Tá? Ocorre sim. Tá aqui também novembro, ó. Novembro, dezembro, ó, 18 a 20 de dezembro. Tá? Então, está mais do que registrado, está mais do que embasado, que isso tudo, infelizmente, mais uma vez, e claro, me solidarizo, tá, com as pessoas que perderam tudo, as pessoas que perderam, às vezes, seus entes queridos. É muito triste, é lamentável, porém a gente tem que seguir a verdadeira e velha ciência, a metodologia científica séria, ou seja, já ocorreu no passado, nós temos histórico, está bem descrito disso, como foi apresentado aqui agora para vocês. Tá? Gostou do conteúdo? Mete o dedão no like, ativa os sininhos, inscreva-se no canal, faça o canal crescer, compartilhe bastante esse vídeo. Quem puder realizar a sua colaboração, o link já está na descrição, e se cuidem durante a pandemia. Tamo junto, forte abraço, muito obrigado, fique com Deus aí.